Pai amado, mais uma vez pedimos que o Senhor venha falar no nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que lhe pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, desde 2010 tenho defendido uma mensagem que não agrada a muitas pessoas dentro da nossa igreja, eu digo Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa mensagem causa divisões, causa atritos, tem feito com que de 2010 para cá muita coisa aconteceu. No meu caso, eu perdi todos os cargos na igreja, eu fui praticamente proibido de pregar, de ter acesso aos púlpitos. Houve críticas, houve pessoas que rejeitam até mesmo me cumprimentar. Aconteceu muitas coisas desagradáveis. Existem algumas acusações, feitas por parte de alguns irmãos contra essas pessoas que pregam essa mensagem. A mensagem de libertação do pecado, da possível plena libertação do pecado. Essas pessoas são chamadas de perfeccionistas, fanáticas, acusadoras dos irmãos, divisionistas, irmãos que estão querendo causar divisão dentro da igreja. Eu já vi também uma pessoa falar que essas pessoas estão com vontade de aparecer, Elas têm dentro de si o desejo de aparecer, então elas pregam essa mensagem, tentando através dessa mensagem aparecer para as outras pessoas. Bom, são muitas acusações, mas qual o real motivo de pregar essa mensagem? Já que ela causa tanto desconforto, já que ela causa tanta divisão, por que pregar essa mensagem? Por que falar de vida sem pecado? Por que insistir nessa mensagem, insistir em pregar essa mensagem? Amados, nós sabemos que nós temos uma missão dada pelo nosso mestre. Lá em Mateus 28, 19 e 20, nós vemos uma mensagem onde nós vemos uma ordem muito clara do nosso mestre. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 18, 28, 19 e 20. Muito conhecida essa mensagem, muito conhecida essa missão que o Senhor nos deixou para proclamar a todas as nações. Fazer discípulos, ensinar as pessoas, pregar o Evangelho, essa é a nossa missão. A serva do Senhor, no grande conflito, ela descreve um momento que isso acontecerá com uma maior intensidade. Então ela descreve dessa forma: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar mensagens do céu. Grande conflito, página 612. Servos de Deus, com o rosto iluminado a resplandecer de santa consagração. Amados, eu vejo que o Evangelho, pela revelação do nosso Senhor Deus a cada um de nós, o Evangelho será proclamado de uma forma poderosa. E nós vemos aqui, então, homens e mulheres, uma consagração tal que os seus rostos estarão iluminados, a resplandecer de santa consagração. O Evangelho não é uma questão de se pregar uma mensagem, de se ensinar algumas doutrinas. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é levar vida, é levar esperança, é levar o conforto, o amor e a alegria que Deus nos oferece. Agora, para se pregar essa mensagem, é preciso estar vivendo. Para se levar o Evangelho, é preciso viver o Evangelho e conhecer o Evangelho. E aí vem o detalhe do que pregar, por que pregar sobre essa mensagem de libertação do pecado. A grande verdade é que essa mensagem é simplesmente a essência do Evangelho. Estamos, amados, presos a este mundo.
O mundo em que nós vemos a cada dia pessoas morrerem mutiladas, doentes. Eu trabalho em um hospital há quase 30 anos e a rotina do que eu vejo é muito triste. Pessoas morrendo, sofrendo. Em 2013 eu quase morri. Eu estava, todos os diagnósticos apontavam que eu estava com uma doença degenerativa e que eu teria uma morte agonizante, que eu morreria e a minha morte seria uma morte agonizante. Eu tinha consciência disso. Por trabalhar tantos anos na área de saúde, eu imaginava que estava morrendo. Eu tive que lutar muito, pedir muita oração, pedir muito a Deus para que Ele me livrasse daquele momento. E é horrível você estar em cima de uma cama, saber que você vai morrer, ter todas as perspectivas de uma morte iminente e você saber que vai morrer de uma forma agonizante. Esse era o sentimento que eu tinha naquele momento, em 2013. Deus me livrou. Mas a realidade é que nós vivemos em um mundo em que isso está acontecendo com pessoas agora, poderá acontecer comigo no futuro novamente, certo? Poderá acontecer com os nossos filhos. Essa é a realidade do mundo em que nós estamos presos. Estamos presos em um mundo que nos causa tanto sofrimento e tanta angústia. Em Romanos, capítulo 8, verso 19, nós vemos uma expectativa existente que tem a ver com a nossa mensagem. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus, para participarem da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Amados, até mesmo a natureza está sujeita ao sofrimento e clama, e há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Eu entendo nessa mensagem de Romanos que o mundo geme e sofre e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Para que eles também, porque eles sabem que eles terão participação, o mundo como um todo terá participação na libertação e glória que os filhos de Deus receberão. Veja, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, a liberdade, até mesmo da natureza, de um mundo que clama para a participação dessa libertação que ocorrerá com a manifestação dos filhos de Deus. Amados, o porquê de nós pregarmos essa mensagem, eu falo por mim, a minha motivação não é querer aparecer, porque sinceramente o que tem acontecido é o inverso, né? Essa não é uma mensagem politicamente correta. Se as pessoas quiserem aparecer, elas devem falar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. E essa mensagem não é uma mensagem politicamente correta, certo? Eu não sou um bom orador, não me considero um bom orador. Isso que eu faço, às vezes eu gravo várias vezes, mas o que eu faço é o que eu tenho melhor de oferecer. Eu não tenho uma formação boa, mas o que eu faço é o que eu posso fazer de melhor. Então eu nunca serei considerado um grande orador, um grande evangelista, porque eu não tenho essa formação, eu não tenho essa capacidade. Mas a minha motivação de estar aqui gravando essa mensagem e gravando outras mensagens é simplesmente para que o inimigo possa não mais impedir a manifestação dos filhos de Deus. Infelizmente é isso que está acontecendo. Vejam essa mensagem da serva do Senhor, 2 textos do Espírito de Profecia, que nos levará a entender melhor aonde eu estou querendo chegar. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade.
Patriarcas e Profetas, página 91. Vejam. O homem não se elevará acima de suas concepções sobre a verdade, pureza e santidade. Outro texto. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou verdade. Jamais se levantará o homem acima de sua norma de pureza, de bondade ou de verdade. O que está acontecendo hoje? Qual é a nossa realidade hoje? Por um lado, nós temos uma grande maioria de membros da nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não acredita na plena libertação do pecado. E essas pessoas são apoiadas por grandes teólogos politicamente corretos, teólogos respeitadíssimos, teólogos que falam e as pessoas praticamente falam amém antes mesmo de elas terminarem os seus pronunciamentos. Essas pessoas não acreditam na plena libertação do pecado. Então veja que, segundo a serva do Senhor, o homem não se eleva acima da norma a que ele se propõe. Então, se o homem não acredita na libertação do pecado, quando é que ele vai atingir essa libertação? Sabe quando, amados? Nunca. Por um lado, então, nós temos uma grande maioria de pessoas que não acreditam. Por outro lado, infelizmente, nós vemos algumas pessoas falarem que acreditam. Não, acreditamos sim na plena libertação do pecado, viver sem pecar é possível sim. Mas quando nós vamos avaliar o que essas pessoas chamam de vida sem pecado, nós vemos que elas possuem um conceito superficial do que vem a ser pecado. Nós vemos que elas colocam propensões em Jesus, imaginam que Jesus teve propensões e não, então, de uma certa forma, se acomodam a uma norma, a um padrão bem abaixo daquele que Deus propõe para cada um de nós. Ou seja, Jesus é um padrão, uma referência, e nós devemos copiá-lo. Mas o que eles fazem então? Eles puxam Jesus para baixo, puxam Jesus, colocam Jesus num status em que eles dizem então ser possível alcançar, e aí se acomodam com uma profissão de fé, onde ter propensões herdadas não é pecado, onde ter tendências pecaminosas não é pecado, pecado é só transgressão da lei. Passam a ter uma definição de pecados como atos, coisas que você faz ou deixa de fazer. Então, o inimigo conseguiu travar de todas as maneiras essa mensagem, que essa mensagem seja acreditada. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um povo que acredite sim, que é possível viver sem pecar, é possível ser libertado pela graça de Deus. Mas que essas pessoas tenham também um conceito certo de pecado, uma definição certa de pecado. Não é uma questão de amenizar o poder do pecado ou de ter uma definição superficial de pecado. É uma questão de ter a definição certa de pecado, de ter sim o real conhecimento de que nós nascemos como filhos da ira, Efésios 2, 3. Nós nascemos como filhos da ira, somos pecadores por condição, nascemos com propensões pecaminosas, somos pecadores, pecamos em atos, em pensamentos, com intenções erradas. Nós precisamos nascer de novo. Nós que nascemos como filhos da ira, precisamos nascer de novo para nos tornarmos filhos de Deus. E aí vem a expectativa de Romanos. Nós temos a expectativa em Romanos aqui, a expectativa pela manifestação de quem mesmo? A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amados, quem são os filhos de Deus? Em Romanos 8, verso 13 e 14, nós vemos algo interessante. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viveremos. Vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, ser filho de Deus é uma condição,
é uma condição sim, em que nós podemos escolher, através do novo nascimento, da regeneração que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida, nós aceitarmos ser guiados não pela carne, mas sim pelo Espírito. E uma vez guiado pelo Espírito, se cumprirá em nós o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês percebem aqui uma condição. Ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. O mundo, a ardente expectativa do mundo é pela aparição de uma geração de homens e mulheres que sejam guiados não pela carne, mas sim pelo Espírito de Deus. Uma geração que seja guiada não pela carne, não pelo pecado, mas pelo Espírito de Deus. Uma geração de filhos de Deus. O homem não vai... O inimigo tem conseguido fazer então com que essa mensagem seja bloqueada de todas as formas. Fanatismo, perfeccionismo, muita coisa tem impedido que as pessoas entendam a real libertação que Deus quer fazer na nossa vida. Amados, nós precisamos entender essa mensagem, que é dura para nós, mas que é a realidade que nós precisamos entender e aceitar. Quem não possui suficiente fé em Cristo para crer nele, crer que ele pode guardá-lo de pecar, não tem fé necessária para entrar no reino de Deus. Quem não possui suficiente fé em Cristo para crer que ele pode guardá-lo de pecar, não tem a fé necessária para entrar no reino de Deus. É simples, amados. O homem não vai se elevar acima de uma norma acima daquela que ele se propõe. Então, aqui está o padrão de vida que Deus deseja que eu alcance. Libertação plena do pecado. Libertação plena do pecado. Se a minha norma não está aquém da norma estabelecida por Deus, segundo a serva do Senhor, o homem jamais se elevará acima da norma aquela que ele se propõe. Então essa norma não será atingida. Então os homens estão presos. A humanidade está presa, sendo dominada por uma falsa doutrina, por falsos ensinamentos, impedindo assim que a essência do Evangelho seja conhecida e a tão aguardada expectativa, a tão aguardada manifestação dos filhos de Deus aconteça. É simplesmente por isso, amados, que eu particularmente tenho procurado pregar essa mensagem, certo? Simplesmente porque eu vejo na pregação dessa mensagem, na aceitação dessa mensagem, a nossa libertação desse mundo de sofrimento e de angústia. Toda vez que eu vejo uma cena triste, toda vez que eu vejo uma notícia ruim, eu penso, nós estamos aqui porque nós somos acanhados e não aceitamos a obra que Deus deseja realizar em nossa vida. Nós estamos aqui por quê? Porque os filhos de Deus ainda não se manifestaram como filhos de Deus realmente. Porque estamos virando as costas para esse Deus maravilhoso e para aquilo que Ele deseja realizar em nossa vida. Que possa se cumprir em nossa vida, amados, Filipenses 2,15, onde Deus nos apela para uma entrega, para uma manifestação, para uma purificação. E nós vemos nesse apelo, quem aparecerá? Os que respondem a esse apelo de Deus, quem são eles? Filipenses 2,15 é um verso bastante interessante. Para que vos torneis, amados irmãos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no meio, não parte dela, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Servos de Deus com o rosto a resplandecer de santa consagração.
na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Apocalipse, amados. A terra sendo iluminada porque o caráter de Deus estará sendo revelado na vida dessas pessoas, que estarão pregando o Evangelho não com argumentos, não com teorias, mas pelo testemunho vivo, provando o que a graça transformadora é capaz de fazer no ser humano. Não existe desculpa para que nós continuemos a viver neste mundo sofrendo. Não existe desculpa para que nós continuemos neste mundo como escravos do pecado. A libertação está proposta, a libertação é possível. Basta que os filhos de Deus se despertem desse sono, sejam retirados dos filhos de Deus os enganos que o inimigo tem colocado, para que eles acordem e atendam a esse apelo maravilhoso do nosso Deus que tanto nos ama. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que esse seja o seu desejo, amado. Participar dessa geração, da geração que será a manifestação dos filhos de Deus, que pregará o Evangelho com o rosto a resplandecer de santa consagração. Que seja essa a nossa geração. O mundo está sofrendo, está agonizando e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que seja a nossa geração essa geração. Essa é a minha motivação de pregar essa mensagem tão impopular, tão politicamente incorreta. Que Deus possa nos iluminar, possa nos dar entendimento, possa nos transformar, possa transformar a mim, a minha família, nossos amados irmãos, a nossa amada igreja, os nossos dirigentes, para que nós possamos então pregar esse Evangelho para o mundo. Pregar esse Evangelho com informações e dando testemunho de que Deus é amor e Deus liberta. Esse é meu desejo para cada um de nós, amados irmãos. Ó maravilhoso Pai, venha nos transformar, venha nos libertar de todos os nossos pecados, para que a nossa norma, a nossa meta esteja de acordo com aquilo que o Senhor realmente deseja fazer na nossa vida. Que nós possamos viver a essência do Evangelho e que, vivendo o Evangelho, Pai, nós possamos levá-lo às demais pessoas que estão sofrendo neste mundo. É o meu desejo, é a minha esperança, é a minha expectativa, é o meu pedido, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.